Nós estamos em um tempo de evidências proféticas aparecendo aqui todo o tempo, ali, brotando ali. Eu nunca vi tanto profeta como eu tenho visto nos últimos tempos. Antigamente, quando eu me converti com 12 anos, eu venho de uma igreja batista, uma igreja tradicional, não existia profeta. Nós conhecíamos como missionários. Então, aqueles missionários que eles eram muito usados na parte da profecia, na parte da palavra de entendimento. E hoje você ouve profecia de tudo que é jeito. Agora que teve as eleições, foi tanta profecia que o Bolsonaro ia ganhar essas eleições, e eu comecei a perguntar aonde está o Deus que deu essas profecias. Eu sou muito cuidadoso com o que eu libero, cuidadoso com o que eu falo, porque essa primeira palavra, eu vejo que essa é uma igreja apostólica, e uma igreja apostólica ela também é profética. Então, nós precisamos entender, você que tem cargo de profeta nessa igreja, nós precisamos retirar das nossas vidas esse desejo de atuar, porque o profeta ele não é artista, o profeta ele é um tradutor de Deus, ele traduz a mensagem de Deus. Então, por mais que ele revele, por mais que as palavras sejam impactantes, toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor Deus. Porque o objetivo da profecia é revelar o amor de Deus e quanto Deus nos ama. E sabe, na Bíblia fala de muitos tipos de profetas. Exemplo, profeta conselheiro como Natã, que ele ajustava o rumo das velas. Profetas videntes como Saul, que dava revelações através de visões. E quando Deus fala através do profeta, o profeta ele não precisa chamar atenção, porque a mensagem de Deus através dele vai cativar as pessoas. O profeta não precisa de grande esforço, porque aquela mensagem ela vai atrair o olhar de todos. Mas essa atenção não é para o profeta, é para a mensagem. Então entenda que quando a palavra é divina, quando a palavra de Deus é liberada, ela mexe com todo o ambiente. Eu quero liberar essa unção profética na sua vida, essa unção que Deus quer dar a você. Se Ele não vai dar, é porque Ele já deu para você. Porque essa unção é só para abençoar. Porque profetas eles não ferem, profetas não matam, profetas nunca machucam, profetas eles sabem esperar o tempo certo. Porque há momentos que nós olhamos para o céu, com as mãos estendidas quando nós estamos em adoração, assim como fazem as crianças quando pedem por alguma coisa, porque isso nos acontece quando Deus nos promete alguma coisa que demora um tempo para acontecer. Mas eu vim essa noite para te dizer, anima-te, porque o que está demorando a você vai vir de uma forma exagerada. Nós não terminamos ainda o ano de 2022, creia nisso, irmão. O Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães, né? Então, Ele sabe o dia que nós somos gerados, o dia que nós nascemos, e Deus vai usar tremendamente a vida de cada um de vocês. E eu quero, com a ajuda de Deus, que essa noite você entenda uma coisa. Nós temos duas naturezas. E eu queria explicar para você, exemplificar essas duas naturezas. Natureza como dos animais anfíbios, que eles conseguem viver tanto na água como na terra. E eles desfrutam de dois lugares, dois ambientes. E nós, espiritualmente falando, nós somos pessoas que nós nos conectamos com o Espírito Santo. Nós temos a natureza terrena, mas eu e você, quando nós nascemos do Espírito Santo, nós também já temos em nós a natureza de Cristo, que ela vai crescendo em nós. E o Espírito Santo que ele vai nos levando para desenvolver essa natureza espiritual. Porque essa natureza espiritual, ela morreu com Adão. Mas com Cristo nós ressuscitamos para uma vida eterna. Porque é muito difícil a gente olhar para o espelho e pensar assim, eu sou eterno. O que é temporário é esse corpo que nós temos, porque essa natureza terrena, ela vai morrer, aquilo que é mortal, aquilo que é terra, vai voltar para a terra. Mas a minha natureza espiritual, quando eu nasci em Cristo, eu já nasci na eternidade. Então eu já estou vivendo a eternidade agora, a minha eternidade começa no dia que Cristo nasceu em mim. Aí você me pergunta assim, mas pastor, por que isso é importante que o senhor está falando? Porque tem muito crente, meu irmão, que ele vive mais na terra do que no rio de Deus. Tem alguns caras que nós conhecemos aí, eu sei que vocês conhecem, no meio cristão, que a gente fala assim, esses caras são doidos, são gente muito chapada, são malucos por Jesus.
Aí eu podia te dizer aqui, Todd White, eu podia te dar Mike Kundal, eu olho para John Arnold, do Avivamento em Toronto, Daniel Slater, eu olho para Judá Bertelli, para Glaucio Coraiola, para Miqueias Castrezzi, e parece que esse povo, ele vive no rio de Deus, e de vez em quando, eles vêm para a terra. E muitos crentes, eles são diferentes, porque eles vivem muito na terra, e muito de vez em quando, eles entram no rio de Deus. Então, o meu desejo é que você nesse dia a dia, na sua manhã, no seu trabalho, de repente, eu e você não estamos vendo aqui, mas aqui agora existem ondas de rádio, ondas de internet, ondas de som, ondas de luz, coisas que a gente não consegue pegar, tem onda o tempo todo, e se você não liga, você não se conecta. E Deus é a mesma coisa, o Espírito é a mesma coisa, porque tem gente que fica offline o tempo todo. Eu estou te dando essa introdução para você entender onde eu quero chegar. Então eu quero que você ligue aí a sua antena espiritual, abra seu coração, daí você escuta pessoas já velhas da igreja dizendo assim, parece que Deus não fala comigo, eu não sinto mais Deus. Meu irmão, como é que está a tua antena espiritual? Como é que está teu coração com Deus? Você sintoniza mais a terra ou o céu? A coisa mais gostosa do mundo é quando você dedica teu tempo, teu dia, quando você está naquele momento que você diz assim, Pai, obrigado por mais um dia de vida. E você continua falando com o Senhor através da tua oração por um bom tempo. Mas tem gente, muita gente, que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular e ver se tem alguma notícia, ver se aconteceu alguma coisa, ver se, quando ele estava dormindo, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, um direct pelo Instagram. E tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda é ligar a antena para a terra, para saber o que está acontecendo na terra. Quando, na verdade, você deveria, a primeira coisa a fazer é dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre a minha vida agora o teu reino. Seja feita a tua vontade nesse dia, aqui na terra, na minha vida, como a tua vontade é feita no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que você ouve primeiro quando você acorda? A terra ou o céu? Então são coisas muito simples, mas a nossa natureza espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa antena, a nossa capacidade de se conectar com o céu, ela tem que ser desenvolvida, e isso é comunhão. Daí Deus diz assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E fazendo essa introdução, eu quero dizer que é muito bom estar com vocês aqui. Eu tenho ouvido muitas coisas boas sobre o caráter desse ministério há muito tempo. Eu sou grato ao apóstolo Vitor Hugo, que eu conheci lá no Brasil em Chamas, pastor Jabes, meu querido, a esposa, pelo convite honroso, e isso não é média, realmente ministrar aqui é um presente do amado Espírito Santo. E na segunda carta de Timóteo, Paulo ele deixou registrado o nome de pessoas que ajudaram muito e outras também que atrapalharam muito o seu ministério. E ele cita 17 nomes, e ele fez questão de registrar na palavra do Senhor, porque era importante. Eu também preciso registrar uma palavra de honra, como Paulo muitas vezes agradecia aos amigos que o ajudavam, porque quando Paulo ele se refere a Onesíforo, ele diz que por muitas vezes Onesíforo reanimou o velho apóstolo, no momento difícil. E meus amigos, que não sei se estão aqui, porque disse que viriam, o Geu e a Terê, Jesus sabe muito dos serviços que eles nos prestaram. Se estende a você, Fernando, um amigo incansável. Depois você dá uma olhada lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Essa noite nós vamos tentar estender o que Deus planejou para essa igreja. Essa noite, nessa hora, nesse lugar, eu quero que você pegue tudo. Eu costumo falar, aonde eu costumo ministrar, que você pegue uma caneta, pegue um papel, note tudo que foi profetizado para você, note tudo, né? Porque nós temos que ser que nem os crentes de Bereia, colocar tudo à prova. Para quem não me conhece, meu nome é Aldo Rocha, estou membro e pastor juntamente com minha esposa que está aqui, pastora Kátia, meu filho João Pedro. Nós estamos ali no Ministério Seda, do pastor Leandro Schubert.
Tem sido uma casa de Betânia, uma casa de experiência sobrenatural. E eu espero que depois dessa palavra, dessa noite, a tua vida realmente nunca mais seja a mesma. E por que eu falo isso? Hoje eu tenho uma função muito diferente pastoralmente falando. No Brasil em Chamas, nós desenvolvemos algumas coisas. E depois do Brasil em Chamas, eu recebi um convite do pastor Ricardo Rodrigues para estar junto com eles, fazendo o Brasil em Chamas em todos os lugares do Brasil e também na América Latina. Então nós começamos a se envolver com isso. Agora, em novembro de 2023, nós vamos ter Israel em Chamas. Então, se você não tem essa viagem ainda, nunca foi para Israel, é uma oportunidade de você ir junto com o pastor Ricardo. A ideia é entrar pelo Egito, Jordânia, depois ir para Jerusalém, 15 dias, e nós vamos fazer 3 reuniões lá, proféticas, com o pastor Ricardo. A última reunião vai ser na escadaria de Davi. Nós vamos fazer uma conferência lá para todas as nações. Será transmitida para todas as nações, que a Elance, a TV ali da América do Sul, que ela capta ali, vai passar para todo mundo. Então, é uma organização, Israel em Chamas, nós estamos na frente, vai estar o Brasil, a Colômbia, os Estados Unidos e Israel. Vai ser muito bonito isso. Se você quiser, depois a gente vai passando informações para você. Sabe, eu tenho viajado muito e eu sinto que eu preciso falar isso para vocês. E eu estive em Ponta Grossa, no Paraná. Foi uma primeira vez que eu fui nessa cidade. Era uma conferência profética de transferência com cura, com o Randy Clark e a equipe da Global Walking. Tremenda e poderosa experiência que eu tive ali. Foi uma das melhores conferências e viagens que eu fiz na minha vida. E Ponta Grossa, quem não conhece, ali no Paraná, é a 4ª cidade mais populosa do Paraná. Mais de 400 mil habitantes tem ali, 80% da população são descendentes de russos, de eslavos, de italiano, alemão, ucraniano, japonês, árabe, holandês, tem de tudo. E é uma região muito próspera no interior do Paraná. E para você ter uma ideia, essa novela Gênesis, ela foi gravada lá. O turismo lá tem sido muito explorado, né, pelas reservas naturais que tem naquele lugar. Ali 62% são católicos, 35% são cristãos, e as outras religiões não dá 3%. Aí você vai conhecer a vida do apóstolo que nós conhecemos, que estava fazendo essa conferência, o pastor Nelson, o apóstolo dessa igreja onde estivemos ali. Daí você vai entender por que aquela igreja é diferente. Eu não sei se alguém conhece a igreja cristã presbiteriana ali em Ponta Grossa. Os crentes daquela cidade, eles plantaram uma semente de sangue ali. E é difícil você conversar com alguém daquela igreja de 50, 60 anos de idade, que não tenha uma história de trabalho árduo, imaculado naquela igreja por amor a Jesus. Tantos percalços que eles tiveram ali, decepções que tiveram com líderes desleais. E o pastor Nelson, a gente conversando, tratando, muitas vezes ele disse que vendeu pipoca para pagar as despesas da igreja. Eu conversei com muitos que estão ali desde o início do ministério, e eles falavam para mim assim: pastor Aldo, valeu a pena. Hoje essa igreja cristã presbiteriana é uma das maiores igrejas do Paraná, de Ponta Grossa. Eles estão quase com 20 mil membros. Eles querem ganhar 10% da população de Ponta Grossa e falta só 20 mil para tudo que eles já conseguiram ali. Amados, essa igreja é tão linda, sabe? Tudo ali é com excelência. Eles têm um centro de eventos que cabe 7 mil pessoas por culto. Eles fazem 3 cultos. A igreja tem 3 cultos, um negócio é tão louco que eles têm uma igreja de crianças que é do lado, que cabe 1.500 crianças. Que fica do lado do centro de eventos. A igreja começou numa garagem, como muitas começaram. O último batismo que eu e minha esposa tivemos lá, eles batizaram 1.000 pessoas. Para você ter uma ideia, tem vários empresários na igreja. E quando nós fomos lá a primeira vez, o pastor auxiliar, que é genro do pastor, ele foi nos buscar no aeroporto, quase 2 horas de viagem de Curitiba. Meus irmãos, eu fiquei constrangido com o cuidado e carinho que eles tiveram com a gente. Como eu já tinha reservado hotel, eu e minha esposa, nós ficamos perto da igreja, mas eles nos buscavam, almoçávamos e jantávamos juntos com eles. Fomos tratados realmente como príncipes ali, carregando nossas malas, nos servindo, levando para passear, mostrando a igreja, toda a estrutura. Irmãos, eu não coloquei a mão na carteira naquele lugar.
Só pagamos o hotel porque já estava pago. Até na volta eles nos levaram ao aeroporto. E eu conto isso porque os empresários daquela igreja, a liderança, os pastores, eles ajudam a lavar banheiro, irmãos. Ajudam a servir a mesa, ajudam a varrer a igreja. Então quem serve na igreja são os executivos, são os empresários. Eles trabalham muito, mas eles dedicam um dia para servir na igreja. E a igreja te abraça de uma forma que te constrange. Interessante disso tudo é que eles perguntavam para mim sobre oração, porque eles sabiam que eu era pastor da casa de oração. E eles perguntavam como é que é a sua vida de oração, como é que você ora, tão fome que eles têm por oração. Daí eu fiquei olhando a simplicidade daquela turma, servindo com um sorriso no rosto. E a gente não conhecia a igreja ainda. Daí você pensa que é qualquer pessoa que está ali, porque você não conhece. E eu só fiquei observando o povo ajustando as coisas, limpando as coisas. De repente, acabou a faxina, a organização do templo. Tudo arrumado. Eu vejo um japonês de chinelo no pé, um rodo na mão, um relógio bonito no pulso. Eu olhei o relógio dele, eu vi que era um Mont Blanc. E aí eu comecei a pensar, deve ser do Paraguai. Porque só um relógio desse deve valer 40 mil reais. E eu comecei a pensar aqui na minha cabeça. Daí ele pega o telefone no meu lado e ele liga na minha frente para alguém buscá-lo. Meu irmão, não demorou muito, chegou o carro do homem. Pensa num carro com força. Eu nunca tinha visto um carro daquele. E desceu um senhor todo arrumado, todo ajeitado, e disse assim: nós já vamos, doutor. O motorista particular do cara veio buscar ele. Sabe, irmãos, na minha região ali, metropolitana de Porto Alegre, onde eu moro, se um camarada que tem um relógio desse valor e tem motorista, fala para mim, irmãos, ele carrega a mala de quem? Ele lava banheiro de quem, irmãos? Aquela igreja é uma igreja que briga para servir, briga para trabalhar, eles brigam para ajudar. Eles têm um acampamento que é sensacional, é chamado de Manaim, é uma coisa extraordinária, onde eles fazem o seu encontro com Deus. Uma igreja que aprendeu a servir a Deus com aquilo que Deus tem dado. Eu estava tomando café e chegou uma das irmãzinhas para orar, porque eles oram muito, oram demais, oram o tempo inteiro. E antes de começar o culto, eles revezam as equipes de intercessão que ficam embaixo da plataforma. Eles ficam orando embaixo daquela plataforma, uma equipe de 12. Eles vão revezando a cada 30 minutos. O povo ora e não pensa que essa oração miojo nossa, não. Oram com força. Não param, chorando, gritando, clamando. É uma paixão por Jesus. E essas irmãzinhas, elas brigaram para pagar o meu café. Estava tomando um café e tinha que ver a alegria delas. O prazer daquele povo é dar e não receber. Então não é à toa que aquele povo cresce a cada semana. Para mim foi uma experiência única. Eu e minha esposa fomos muito ministrados ali. Fazia muito tempo, irmãos, que eu não via crianças endemoniadas. Que batalha, irmãos. Saía da criança e ia para a mãe, saía da mãe e ia para a criança. Muito difícil. E no último dia da conferência, a glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda naquele lugar, que não ficou ninguém em pé. Tamanha o poder de Deus naquele lugar. Crianças, velhos, homens, mulheres, todos foram tocados pela glória de Deus. E assim a gente vai completando a missão que Deus nos deu, a gente vai viajando por aí. Às vezes eu estou pregando em um lugar, minha esposa está pregando em outro, cumprindo o ID de Jesus, né? Então, meu irmão, se os teus problemas, as tuas dificuldades, elas não podem te impedir de servir a Jesus. Jesus lavou os pés dos apóstolos no caminho da cruz. Povo de Deus, aprendam a servir, sabe? Aprendam a servir. E essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu quero entrar nela, nasceu numa das madrugadas de oração. E o Espírito Santo colocou em meu coração que eu quero ministrar para vocês. E se eu tivesse que dar um tema para essa pregação, seria Nova Chance. Vamos ler Êxodo capítulo 32, versos 15 a 21. Se tiver na projeção, puder ajudar.
Eu espero você abrir. Quantos pastores estão aqui hoje? Quantos pastores? 1, 2, 3. Tem mais algum? 3 pastores. Tem um lá no final que eu não consigo ver quem é. É uma pastora. Amém. Amém. Aqui nós vamos ler que quando Deus chama Moisés para subir pela primeira vez no monte, onde ele vai entregar as tábuas da lei e os mandamentos que Deus mesmo iria escrever. Então nós vamos olhar e ver primeiramente essa primeira subida de Moisés. Eu espero que você entenda. A palavra de Deus diz assim: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. Escuta bem, as tábuas tinham sido feitas por Deus. As primeiras tábuas não foram feitas por Moisés. As primeiras tábuas aqui, elas foram feitas por Deus. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente não para observar pequenos detalhes. Eu continuo. O que nelas estava gravada foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas eu ouço canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, aos pés do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? E eu e você, em algum momento, nós já lemos esse texto do Êxodo. Já assistimos 10 mandamentos na televisão, filmes muito sobre Moisés. E eu acho difícil alguém que está aqui essa noite e não ter ouvido alguma coisa sobre esse texto que nós acabamos de ler. Meu irmão, eu quero que você pegue essa mensagem, porque isso aqui foi suado para tirar. Deus havia, a priori, falado com Moisés todas as leis, os mandamentos. E quando eu digo mandamento, eu estou falando dos 10 mandamentos. Esse nome 10 mandamentos fomos nós que colocamos, foi os estudiosos. A Bíblia chama de 10 mandamentos. A Bíblia diz, ela não chama de 10 mandamentos. A Bíblia diz os decálogos. 10, logos, palavras. Ou seja, as 10 palavras. Nós colocamos o nome de 10 mandamentos porque realmente são 10 mandamentos. Mas na verdade foram 10 palavras que Deus deu, escreveu no monte. Deus primeiramente ele fala com Moisés. Moisés chega para o povo de Israel. Esse povo sofreu 430 anos no Egito. E esse povo que Deus olhou para ele, os tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, e eles agora estão acampados na colina do Sinai. Eu quero que você comece a imaginar isso. Subir a colina do Sinai deve ser uma experiência inesquecível. Já era perigoso naquele tempo, imagina hoje com os piratas que tem ali, com os mercenários que existem lá. O Sinai ele é uma sequência do deserto do Saara. A gente ouve muito falar sobre o deserto do Saara. Quando você termina o deserto do Saara, você entra no deserto do Sinai e depois desse deserto já é o Mar Vermelho. Você atravessa o Mar Vermelho, daí você entra no território de Israel. Então o caminho para você entrar em Israel por terra é passando pelo deserto do Saara, o Sinai. Você vai seguir o caminho, chega no Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho você já entra na nação de Israel. Anda um pouquinho mais. Eu estou dizendo isso porque o povo está acampado ali na colina dos montes. É uma cordilheira. Existem dezenas e dezenas de montanhas. E dizem os estudiosos que o pico mais alto é o lugar onde Moisés subiu. E onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Imagina você lá em cima desse pico mais alto. Hoje de ônibus dizem que demora 6 horas para você subir e em torno de 4 horas para você descer. Então você só pode subir durante a noite, porque não consegue subir durante o dia, porque o calor no Sinai, ele durante o dia chega a 55 graus. Por isso que as caravanas elas sobem à noite, porque quando amanhece o dia, eles já começam a fazer a descida. À noite
A temperatura chega a 0 graus, muito frio, e de dia é um calor insuportável. Então imagina que é uma região inóspita, é uma região muito difícil de você entender. E esse povo está lá embaixo, Moisés também, e Deus diz a Moisés: suba no monte que eu vou escrever e eu vou dar as tábuas. E o povo falou: Moisés, nós vamos obedecer, tudo que Deus falou nós vamos fazer. Eles sacrificam a Deus. Moisés deixa Arão e Hur para tomar conta do povo, e Moisés sobe no Sinai. A Bíblia diz que quando Moisés sobe no Sinai, a glória de Deus desceu sobre o Sinai. O cume do Sinai começa a pegar fogo como um vulcão em erupção. Aos olhos do povo de Israel, quase 3 milhões de pessoas, segundo os estudiosos. Então, eles estão olhando o cume do monte pegando fogo, a glória de Deus, a Shekinah, relâmpagos, trovões, a glória de Deus manifesta. Mas a Bíblia diz que passa 2 dias, a Bíblia diz que passa 3 dias, ela diz que passa 20 dias, diz que passa 30 dias, 40 dias, e o povo ainda vê fogo. O povo sabe que Deus está lá, mas eles chegam para Arão e para Hur e dizem assim: Arão, Hur, façam um Deus para nós. Nós não queremos um Deus distante. Nós queremos um Deus que a gente possa pegar, nós queremos um Deus que a gente possa fazer festa com Ele aqui. Vamos fazer um culto aqui. Vamos fazer um ídolo para nós. E Arão pega o ouro que Deus tinha convencido os egípcios, e você lembra que quando os egípcios eles saem do Egito, eles saem cheios de ouro. Os egípcios se movem e dão ouro para eles. E eles pegam aquele ouro, brincos, pingentes, correntes, e Arão pega tudo aquilo, coloca no fogo e forja um bezerro. E eles se lembram dos deuses do Egito, eles se lembram das festas do Egito, e eles voltam para trás, eles saem do Egito, mas o Egito não sai do coração deles. Deus os livra do Egito, mas o Egito continua vivo na vida deles. E eles continuam querendo a idolatria, querendo adorar outros deuses, e eles começam a cantar, começam a fazer festa. Agora, imagina comigo, irmãos, o cume do monte está pegando fogo, Deus está lá, o povo está fazendo festa lá embaixo. Por quê? Porque, irmãos, para fazer festa, não precisa de Deus, só precisa de um ídolo. Sabe, irmãos, é muito triste falar isso para vocês, mas tem muito crente, muitas igrejas no Brasil, que não está mais fazendo festa, que não consegue mais cultuar, que não consegue mais celebrar. Tem muito crente que não vai mais celebrar, não vai mais cultuar a Deus, e você pode perguntar para mim: por quê, pastor? Não é porque Deus não está presente, é porque o ídolo não está lá. Nós reunimos multidões e multidões através de conferências no Brasil, mas muita gente vai por causa de um pregador famoso, vai por causa de um cantor, por causa de uma cantora, vai porque tem festa, vai porque tem show. Mas deixa eu te dizer, dançar, cantar, fazer festa, não precisa de Deus, só precisa de um ídolo. Daí a gente para pensar como é que uma multidão com esse povo de Israel consegue fazer um culto. O povo está dizendo: Deus está lá no monte. Pois é, mas vamos fazer uma festa sem Ele aqui embaixo mesmo. Nós já temos um ídolo, nós já temos o ouro, e isso tem que nos fazer pensar, irmãos. E quando o povo de Israel está lá adorando, idolatrando, Deus diz a Moisés: desce do monte, porque o povo que você tirou do Egito. Deus, ele nem diz assim que foi ele que tirou, ele diz: Moisés, o povo que você tirou do Egito. Rapidamente eles se distanciaram de mim, eles estão adorando outros deuses. Eu penso Moisés dizendo assim: não é possível, não pode ser. Ele desce lá de cima do monte com as tábuas da lei. Eles estão descendo,
e não sabem o que está acontecendo, eles não imaginam. Então Josué diz assim para Moisés: eu estou ouvindo canções, parece canto de guerra. Moisés diz: não, não ouço canto de vitória, nem canto de guerra, eu ouço canções. E quando eles estão chegando próximo ao pé do monte, eles olham e eles vê o brilho, eles vê o bezerro de ouro e vê o povo completamente transtornado, em transe, adorando aquele ídolo. E naquela hora Moisés perde completamente o equilíbrio. A Bíblia diz que Moisés se irou, ele se enfureceu, o seu rosto mudou, e ele pega as tábuas da lei e ele quebra. E ele vai com tanta ira, ele pega aquele bezerro do ouro, ele põe no fogo, ele pega aquilo que derreteu do bezerro, ele manda moer e faz o povo beber o ouro do Egito. Só teve duas pessoas que não beberam do ouro do Egito: Moisés e Josué. Os dois que estavam no monte não beberam do ouro do Egito, da riqueza, eles não beberam aquilo. Agora eu preciso parar e pensar com você aqui, porque eu olho para Moisés, eu olho para mim, eu olho para vocês e eu penso: irmão, quantas vezes a gente sobe o monte, estamos buscando a Deus, nós estamos clamando a Deus, a gente sobe o monte e Deus escreve algo nas nossas vidas, Deus faz algo no nosso coração. E quando eu falo de subir o monte, eu falo de entrarmos na presença de Deus, de recebermos algo de Deus. Você busca, Deus fala com você, Deus escreve não em pedras, escreve agora em teu coração, e Deus te entrega algo, Deus te dá algo poderoso, e você está na presença dEle, mas de repente você volta para casa, você volta para a tua empresa, para o teu trabalho, e tem lá um bezerro de ouro te esperando para trazer descontrole na tua vida. Quantos de nós já recebemos coisas preciosas de Deus e por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de uma paixão, por causa de pessoas, a gente pega o que Deus entregou nas nossas mãos, a gente pega o que Deus escreveu nas nossas vidas e a gente quebra. Quantos líderes, quantos crentes, quantos pastores eu já atendi, eu já orei, eu já profetizei, de pessoas dizerem assim: pastor, Deus falou comigo, Deus me abençoou, Deus me chamou, Deus me entregou algo poderoso, mas pastor, está aqui, ó, eu quebro, eu estou abrindo mão, eu estou entregando, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser líder, eu não quero mais tocar. Você pega o que Deus entregou na sua vida e você joga fora, você quebra. Anos atrás chegou uma família na casa de oração, já crentes todos desestruturados, machucados com a igreja, pessoas, filhos desviados, um deles homossexual, morando em Caxias, e ele veio em culto com a mãe, e no final do culto a mãe pediu que eu orasse por ele. Ele aceitou a oração, e quando eu orei pelo aquele rapaz, manifestaram demônios e demônios. Repreendemos ali, expulsamos, e quando eu abracei aquele rapaz, eu senti um perfume de mulher nele, que aquilo ficou no meu nariz. E ele dizia para mim: pastor, faz 5 anos que eu estou fora da igreja. Ele disse: pastor, eu cantava na igreja, cantava muito com a minha mãe, eu fazia adoração da igreja, mas desviei dos caminhos do Senhor, entrei no mundo da prostituição e do homossexualismo. Eu fiquei pensando como um menino daquele, devia ter entre 24 e 26 anos. Vai para a esquina se prostituir, para vender o seu próprio corpo, depois de ter subido o monte, depois de ter recebido algo de Deus. Irmãos, isso me pegou, porque nós vivemos num país que as pesquisas dizem que a mesma quantidade de crente
que está dentro da igreja é a mesma que está fora. Daí você ouve o tempo todo as pessoas dizendo: eu profetizava, eu cantava, eu era líder, eu era pastor. Então nós estamos o tempo todo vendo com pessoas muito próximas a nós acontecer isso. A gente ouve o tempo todo pessoas que Deus escreveu, pessoas que Deus escreveu bênçãos, pessoas que foram curadas, pessoas que sentiram a presença de Deus, mas por causa de alguma situação desistiram de tudo. Meu irmão, eu estou falando de Moisés. Era um amigo de Deus. Moisés passou 40 dias jejuando na presença de Deus. Ele viu o dedo de Deus escrevendo. E Moisés pegou o que Deus entregou para ele e quebrou. Por isso que o meu tema com vocês hoje é uma nova chance. Porque depois que passa tudo aquilo, Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai subir de novo o monte. Eu vou te dar uma nova chance, mas você precisa subir novamente. E sabe quantos dias ele ficou lá em cima, irmãos? Porque um ser humano consegue ficar 40 dias sem comer, mas não consegue ficar sem água. Moisés ficou 80 dias, 40 dias na primeira vez e 40 dias na segunda vez. O nosso mestre Jesus, ele ficou 40 dias. Mas por que, pastor? Porque Jesus, quando ele desce do monte, ele desce aprovado. Moisés desce do monte reprovado. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte, saiu do deserto depois de 40 dias, ele sai aprovado, ele vence o diabo, ele vence a tentação. Levanta a tua mão direita, eu quero profetizar. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, hoje, você vai sair do teu deserto aprovado. Você não vai precisar voltar para o deserto. Deus vai te dar sabedoria. Você vai vencer o tentador. Quantos recebem? Diga aleluia. Vamos ler Deuteronômio capítulo 10, verso de 1 a 5. Agora nós vamos olhar, observar a diferença da segunda subida e da primeira. Olha só. Deuteronômio capítulo 10, verso de 1 a 5. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Veja bem, na primeira subida Moisés não precisou cortar a pedra. Foi Deus que preparou. Na segunda, Moisés agora diz assim Deus diz assim para Moisés: Moisés, agora que você quebrou a pedra, agora você prepara as pedras. E continua: e suba para encontrar comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi no monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que haviam proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Observe alguns pontos aqui. Eu estou indo para o final. Você não recomeça onde você quer. Você recomeça onde Deus manda. Porque que tem muita gente que tem dificuldade de recomeçar. Porque o recomeço, irmãos, você não impõe condições, você se humilha e obedece. Quando você vê alguém dizendo assim: eu volto, mas só volto se, então é melhor você não voltar. Porque quem quer recomeçar não impõe condições, se humilha e obedece. Deus diz: Moisés, sobe o monte de novo. Mas Deus, eu já fiz 40 dias. Pois é, Moisés, você vai ficar mais 40 dias. Mas por que, Senhor? Porque recomeçar tem um preço. Porque as pessoas, elas preferem hoje mudar de igreja. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Porque é difícil recomeçar.
Porque recomeçar tem um preço para ser pago. Irmãos, é muito difícil recomeçar. Um dia Jesus mandou uma carta para a igreja em Apocalipse e disse: lembra de onde você caiu, volta lá, onde você caiu, e recomeça. Pastor, onde eu recomeço? Recomeça onde você caiu. Mas eu vou ter que subir um monte, o mesmo monte? Pois é, onde você caiu. É lá que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas a gente tem que ter humildade para isso. Agora, olha a diferença. Deus falando: Moisés, agora você vai cortar as pedras que eu tinha entregado a você. Mas Deus, pois é, você quebrou as que eu te dei. Agora você vai trabalhar para reconquistar. Sabe, queridos, existe um preço para recomeçar. É isso que eu estou falando de recomeço. É por isso que tem muita gente que nunca vai conseguir receber de volta o que quebrou. Porque isso leva tempo, isso dá trabalho. Escuta bem, não se recupera 40 anos em 40 minutos. Não se recupera o que você quebrou de uma hora para outra. Tem que trabalhar, tem que talhar pedra, tem que subir um monte de novo e aprender a depender de Deus. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, humanamente falando, era impossível um homem ficar 80 dias sem comer e sem beber. Então, por que Moisés sobreviveu, pastor? Porque ele entrou na presença. E quando você obedece, você sai do natural e você entra no sobrenatural. Quando você sobe no monte e diz: Deus, eu estou aqui, eu faço o que o Senhor mandar, eu não sei o que vai acontecer, eu estou nas tuas mãos. Quando você entra no sobrenatural, não é mais tua capacidade, não é mais tua força, mas é o Espírito Santo de Deus. Como disse em Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Eu tinha 15 anos e eu participava de uma organização dentro da Igreja Batista que chama Embaixadores do Rei. Eu não sei quem é batista e lembra disso aqui. E eu fui muito tempo líder desses Embaixadores do Rei. E lá no Mato Grosso do Sul fazia muitos acampamentos numa cidade chamada Piraputanga, no Mato Grosso do Sul. E lá tem um acampamento evangélico que nós participávamos ali. E eu lembro que nós fomos para um retiro de 3 dias, era uma sexta, um sábado, e nós voltávamos no domingo, no final da tarde. E nós chegamos a primeira noite acabou o culto, eu já queria ir para o dormitório, para o alojamento dormir. E uma turma estava querendo subir um monte onde eles iam fazer uma fogueira, e lá tinha várias pessoas tocando violão, e eles queriam orar, queriam ficar lá. Eu não queria. Eu falei: eu não vou ficar na cama, vou ficar dormindo. E eu fui para o alojamento, era mais ou menos 10, 11 horas, eles subiram um monte, e eu dormi. E de repente eram umas 4 horas da manhã, e eu vi aquele povo acendendo as luzes, entrando, uns carregados, os outros rindo. E eu falei: o que aconteceu? E eles falaram: cara, lá foi incrível a madrugada lá, e você perdeu, porque tinha uma profeta lá e ela chamou o teu nome, e você não estava. Irmãos, eu peguei o meu chinelo, e eu fui para esse monte, eles descendo e eu subindo. Eu cheguei lá, tinha uma fogueira já acabando, já tinha umas brasas, mas elas já estavam com aquelas cinzas em cima. E eu já estava sozinho, porque todo mundo desceu, e eu comecei a clamar ali. E eu, desde adolescente, eu buscava isso, andei com pessoas que buscavam muito, e tinham esse dom de entendimento, de palavra, de profecia. Eu gostava muito disso, que me aguçava os olhos. E eu comecei a falar: Senhor, me dá isso, o Senhor falou comigo, fala comigo de novo, fala comigo de novo. Meu irmão, e pela primeira vez, depois de muito tempo, só tinha cinza naquele lugar, a brasa já não tinha mais. Eu escutei no meu espírito falando assim: o que eu tinha para você hoje, já foi. Eu comecei a valorizar os processos, porque Deus começou a me dar algumas experiências. Então eu comecei a recomeçar algumas coisas que eu fazia. Então você recomeça onde Deus manda você. E a bênção tem hora e lugar. E Deus disse para Elias: levanta,
atravessa o deserto e sobe o monte que eu vou falar com você. Elias podia ter perguntado: Deus, fala comigo aqui mesmo. Pode ser aqui. Porque Deus fala aonde Ele quiser e Ele não vai falar onde você quer. Então Elias precisou andar 40 dias, ele subiu o monte e aí Deus falou com ele. Jesus disse aos discípulos assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Daí você diz assim: ah, Deus, fala comigo aqui. Eu quero ser revestido aqui mesmo. Pois é, mas Jesus disse assim, que é em Jerusalém. E quem recebeu a bênção do Espírito Santo, quem obedeceu e ficou em Jerusalém. Irmãos, eu vejo o tempo todo pessoas todas querendo Deus, que Deus faça a vontade delas, mas elas não querem fazer a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso é fazer a tua vontade. Escuta bem, todas as vezes que você vê alguém resmungando, questionando, murmurando, gente assim não vai mudar nunca e nunca vai recomeçar. Deixa eu te dar um exemplo simples. Pegue uma laranja. Você nunca vai esquecer mais disso. Plante uma laranja aqui em Igrejinha. Plante outra em Gramado. Plante outra em Caxias. Outra em Porto Alegre. Vai nascer o que, irmãos? Laranja. Você vai plantar laranja, vai nascer laranja. Agora tem gente que é tão cabeça dura, que a pessoa acha que o problema é o lugar. O problema não é o lugar, é o que você planta. Existem pessoas que não vão mudar, na verdade vão mudar, porque a gente vê isso hoje no nosso meio. Vão mudar de marido, vão mudar de mulher 10 vezes. E não adianta você mudar de mulher, mudar de marido. Você tem que mudar a semente. Porque se você continuar igual, você pode morar aqui ou na Rússia, a tua vida vai ser sempre a mesma. Nós precisamos aprender a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos discernir a movimentação, a direção que Deus quer dar nas nossas vidas. Sabe, eu sempre fui muito ligado o nosso ministério profético, ele foi muito acelerado em algumas coisas. Eu falo para você, eu nunca quis ser pastor. Eu me formei em direito, eu queria ser advogado. E Deus foi começando a trabalhar, começou a mostrar alguma coisa, a trabalhar algumas coisas. Isso me deu medo num tempo. Mas desse medo eu muito relutava para não querer ser nada disso. E eu lembro que nós estávamos em casa num domingo, e eu não sei se em tua casa é assim, mas todos os domingos a gente tem que conversar para saber o que a gente vai comer. Porque você não quer fazer nada. Então eu e minha esposa, o que nós vamos comer hoje? E às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, meu filho quer outra. E eu acordei bem cedo nesse dia, eu e minha esposa tomando chimarrão, e eu falei para ela assim: vamos comer uma carne assada, um churrasco? Ela queria comer legumes. E eu falei assim: vamos fazer o seguinte. Estava de máscara, aquele pico da pandemia. Eu vou no mercado, eu compro os legumes, as verduras, e depois eu passo na churrascaria, eu compro a carne e trago para casa. Eu peguei o carro, minha máscara, álcool gel, fui para o mercado, consegui comprar o que precisava, e eu saí daquele mercado e fui para o restaurante do lado, que ficava uma quadra. Eu parei o carro porque não tinha mais lugar para estacionar, todo mundo estava pegando a carne porque não comia dentro do restaurante, não tinha permissão, e o pessoal pegava para levar para sua casa. E eu estou ali, desci do carro, pus minha máscara. Quando eu vou entrando naquele restaurante, a menina abre a porta e fala: você veio pegar carne? Eu falei: sim. Ela me deu uma senha, número 8. E tinha muita gente sentada ali na frente. Tinha 4 pessoas na minha frente, 3 ou 4 pessoas na minha frente. Tudo sentado ali dentro. Eu peguei minha senha e fiquei do lado de fora. E eu vi que foi uma senha, a número 4. Chamou a número 4, eles foram lá para dentro da cozinha, e eu fiquei olhando ali, minha senha, atento. E de repente, senha 5, eu falei: tá rápido, eu vou sair daqui rápido hoje. E foi a senha 5, e de repente entra um rapaz, como vocês dizem aqui no Rio Grande do Sul, balaqueiro, né? Todo cheio de molejo. Passou pela menina da recepção, não pegou nem álcool gel e foi direto para a cozinha onde pega a carne.
falei, cara, o cara furou a fila. Eu falei, pô, deve ser alguém que trabalha conhecido aqui. E eu fiquei ali, esperando todo mundo olhando para aquele rapaz. O rapaz foi lá, pegou a carne e saiu rindo. E daqui a pouco chamou a senha 6. E aí, meu irmão, depois que chamou a senha 6, brecou aquele restaurante. De repente, chega uma mulher bem vestida. E ela entra ali dentro. Essa nem cumprimentou ninguém. Foi direto para a cozinha e ficou um tempão lá. Depois voltou cheio de encomendas e pagou e foi embora. Falei, não pode ser, todo mundo furando essa fila. E chamou senha 7. Eu falei, agora sou eu. E essa senha 7 foi, demorou um pouquinho. De repente, entra uma moça loira na frente e atrás vinha um homem muito grande. E ele tinha uma sandália no pé, dessas sandálias franciscanas, abertas. E ele vinha todo curvado, andando devagarinho, ele era grandão. A filha foi direto para a cozinha. E eu estava na parte de dentro, porque eu já ia ser chamado. E eu sentei naquele banquinho de pedra e fiquei olhando para ele assim, com máscara. E ele parou e ele olhou para mim assim, você é o homem que aparece nos meus sonhos. Eu falei, não, ele está enganado. Eu estou de máscara, o migué para furar aqui e pegar a minha carne. Esse cara não me conhece. E ele falou assim, você é o homem que aparece nos meus sonhos. Eu sonhei com você 3 vezes. E as 3 vezes que eu sonhei com você, eu não tirei minha vida porque Deus falava através de você. Eu falei, não, deve ser outro. Deve ser outra personalidade, não é eu. Eu de máscara. E eu falei, eu acho que o senhor está enganado, não deve ser eu. Ele falou assim, e para você entender que é você, o seu nome é Aldo. Meu irmão, eu fiquei crente na hora ali. Eu deixei passar todo mundo, pegar a carne. Eu falei, se ele quer pegar a carne, ele pega. E aí, ele pediu para mim orar por ele ali, a filha estava lá dentro. E já teve um culto ali. Comecei a ministrar na vida dele. Foi incrível aquilo. Eu acabei de orar por aquele homem. O cara gritou lá dentro, senha 8. Eu fiquei pensando, Deus me fez sair de casa para ir nesse restaurante pegar essa carne. Todo mundo furar minha fila para mim poder orar pelaquele Senhor. E é assim como funcionam as coisas de Deus. As maiores experiências na minha vida foram fora da igreja. Ou foram na minha casa, ou foram no trânsito, restaurante, hospitais. As maiores experiências. Por que eu conto isso para você? Porque nós queremos que Deus faça, queremos recomeçar, e Deus, Ele age de formas diferentes sobre nossa vida. Eu falo isso para você porque, às vezes eu oro, Deus, eu quero ser diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai ser diferente se você obedecer a Deus e fizer tudo diferente. A segunda subida de Moisés foi diferente da primeira. Por quê, pastor? Porque não se sobe a segunda vez como você subiu a primeira. Porque se você fizer na segunda o que você fez na primeira, vai acontecer a mesma coisa. Você vai quebrar. Porque existem pessoas que estão o tempo todo quebrando. O tempo todo quebrando a cara. O tempo todo quebrando negócios. Eles querem subir um monte, mas querem subir do jeito deles. Mas Deus disse, Moisés, agora você vai fazer as tábuas, agora é do meu jeito. Você tem que me obedecer, agora você vai ter que me obedecer. E a Bíblia diz que Moisés sobe, e vamos terminar aqui, Êxodo 34, versículo 29 e 30. Eu gosto demais disso aqui, é lindo. Isso aqui nos ensina algo muito precioso. Por quê, pastor? A Bíblia diz que o rosto revela o coração. Você quer saber como que está o coração de uma pessoa? Olha o rosto dela. Olha o sorriso dela, olha nos olhos dela. Tem uma frase que diz que os olhos são janela da alma. Isso é uma verdade. E esse texto fala disso. Olha que coisa linda.
Aqui está falando da segunda descida. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas na aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. A pergunta que não quer calar: por que o rosto de Moisés não brilhou na primeira vez? Porque na primeira vez, ele também entrou na presença de Deus. Ele também viu Deus. Ele também conversou com Deus. E o dedo de Deus escreveu no Sinai. A nuvem de Deus desceu lá na primeira vez. Por que na primeira vez Moisés desce e o rosto dele não brilha? E só brilha na segunda? É o mesmo Deus. É o mesmo monte. É o mesmo Deus que escreveu as primeiras tábuas. Foi o mesmo Deus que escreveu a segunda. O mesmo Deus que visitou Moisés na nuvem na primeira subida foi o Deus que visitou na segunda. Por que da segunda vez o rosto de Moisés brilhava? Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Eu e você, nós precisamos entender que o Moisés que subiu a primeira vez não foi o mesmo Moisés que subiu a segunda vez. O Moisés que desceu a primeira vez, o rosto dele estava vermelho, mas era vermelho de raiva. Era de ira, era de contrariedade. Deus não estava querendo somente tratar aquele povo. Deus estava tratando o coração de Moisés, quando Deus diz assim: eu vou destruir esse povo, Moisés. Moisés, eu vou acabar com esse povo. Deus não estava revelando o coração dele. Estava revelando o coração de Moisés. Estava revelando a Moisés que ele precisava de uma mudança no coração. Aí o coração de Moisés se converte. Moisés disse: Deus, não destrua o povo. Se o Senhor destruir esse povo, risca meu nome no teu livro. E por que Moisés faz isso, irmãos? Porque ele sabia que era tão pecador quanto aquele povo. Ele quebrou o que Deus tinha dado para ele. Moisés não se sente melhor que ninguém, ele não se sente melhor que aquele povo, e ele diz: eles pecaram, eles fizeram idolatria, mas eu também pequei contra o Senhor. Eu continuo descontrolado, eu continuo irritado, eu continuo o senhor das razões. Irmãos, me escute, por favor. A Bíblia diz, não foi o pastor Aldo que falou, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já pisou na terra. Você tem noção disso? A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que pisou nessa terra. Agora fala para mim, como foi que esse cara se tornou manso? Quem era Moisés? Moisés era o príncipe do Egito. Porque ele fugiu. Por que ele fugiu e ficou 40 anos no deserto? Porque ele viu um egípcio matando um hebreu. Ele partiu para cima desse cara. Ele matou o cara a socos. A Bíblia diz que Moisés matou o cara com as mãos dele e enterrou na areia. Então Moisés era um cara irado, era um cara transtornado. Moisés era um homem descontrolado emocionalmente. Quando ele sobe a primeira vez naquele monte, ainda não tinha algo mudado na vida dele. Quando ele pega o que Deus escreveu e quebra, isso revela o coração dele. Por isso que ele tem que subir a segunda vez. E quando ele sobe a segunda vez, o segundo encontro é diferente do primeiro. Porque agora ele tem um coração mudado, um coração quebrantado, um coração que não se acha melhor do que ninguém, mas um coração que obedeceu. E a Bíblia, ela fala que um coração contrito e humilhado, Deus não resiste. E quando Moisés sobe pela segunda vez e desce pela segunda vez, agora o rosto de Moisés brilha. Brilha o que está no coração dele. Porque aquele Moisés, ele havia morrido, agora ele era outro homem, o homem mais manso da terra. Um homem que consegue brilhar o rosto dele, a glória que está no coração. Amados, quantos de nós já subimos o monte? Quantos de nós já recebemos coisas tremendas da parte de Deus? Mas o nosso rosto ainda não consegue brilhar. As pessoas ainda não conseguem ver Jesus em nossos olhos. Nosso rosto ainda não consegue brilhar a glória de Jesus. Eu queria convidar essa noite a você a subir o monte. Nós precisamos subir o monte, porque muitas coisas que Deus entregou para nós, nós quebramos no meio do caminho. Caiu no chão, quebrou, despedaçou. Eu não sei se alguém já olhou para você e disse assim:
que está acontecendo com você? O teu rosto está tão triste. Sabe, às vezes eu olho para o rosto de alguns crentes e vejo que a vida já foi embora há algum tempo. O brilho já foi embora faz tempo. E aí que a gente precisa subir o monte. É uma nova chance. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. Eu já quebrei muita coisa que Deus colocou na minha mão. Muitas vezes meu rosto brilhou de ira, de raiva, e não da glória de Deus. E Deus me disse um tempo atrás no culto: meu filho, a minha igreja precisa subir o monte outra vez. E essa palavra está queimando no meu coração. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E se você colocar o sal na comida, é impossível que as pessoas não notarem o sal. Você sabe quando uma comida tem sal e quando não tem. Você pode acender um pequeno fósforo numa escuridão, no meio dessa escuridão, todo mundo vai ver aquela pequena chama. Porque às vezes nós não brilhamos, porque nós às vezes ficamos sem sal, e às vezes nós ficamos assim realmente, sem brilho. E eu quero convidar essa noite para que você tenha uma nova chance de subir o monte. Eu queria que a equipe da adoração estivesse aqui me ajudando. Deus está dizendo: suba o monte. Eu não sei o que se perdeu na sua vida, o que se quebrou no meio do seu caminho. Moisés era amigo de Deus, ele conversava com Deus, mas aquela multidão fez com que a ira que estava dentro dele quebrasse tudo o que Deus tinha feito por ele. E Deus disse: você tem uma nova chance, Moisés, você precisa subir.